Pois é. E aí, a Com gente... certeza. Comecei a gravação agora, tá, da atividade. A gente vê a importância disso tudo. Nós entendemos que o nosso curso, ele é um curso que ele tem poucas disciplinas obrigatórias quando se fala de educação inclusiva. Mas nós temos algumas disciplinas, e temos minicursos, e temos eventos, que se você tem como participar, é muito importante. Vejam, eu participei lá no início do curso de uma oficina de estilogravura, com a professora Renata e aquele professor, meu pai, que é o diretor da Freinet, que eu esqueci o nome dele. E essa oficina... João, sim, professor João, né? professor João. João. Essa disciplina me despertou interesse em participar das disciplinas inclusivas de Guacira. E aí, depois, quando apareceu o mini curso, o curso que ela ofereceu, nós participamos. E aí, esse curso que nós participamos de Guacira foi quem deu a vontade da gente participar da disciplina da Débora Nunes, que fez com que a gente desenvolvesse aquela oficina. Então, sabe, nada é difícil, obrigatórias nós só temos educação especial na perspectiva inclusiva em Libras. Mas se você quer participar da área, quer se aprofundar mais, a gente tem algumas alternativas, sim. Bom, gente, voltando, né, vamos iniciar. Hoje é o nosso 4º dia de atividades, a nossa primeira semana dialógica de inclusão e acessibilidade do Centro Acadêmico de Pedagogia, certo? Hoje nós teremos uma palestra com a professora Débora Regina de Paula Nunes, que ela é professora, Socorro, falando sobre práticas você colaborativas na educação inclusiva, tá certo? Hoje quem vai estar conosco, quem vai estar mediando hoje somos eu, Socorro Oliveira, e Laison Gabriel. Nós teremos os intérpretes da CIA, Carlos Eduardo e Tanaki, que vão estar hoje como intérpretes. Então, eu peço a vocês, por favor, que mantenham os vídeos de vocês desligados para que os intérpretes possam ficar em destaque, tá certo? Quando vocês ligam o vídeo, automaticamente vocês tomam o lugar que deveria estar sobre o intérprete. Márcio, meu amor, Carlos Eduardo, sejam bem-vindos. Obrigado. Esses meninos, gente, são maravilhosos. Eles estão nos ajudando de formas que não dá nem para descrever. Eu vou desligar meu áudio agora, tá, Débora? E é com você, meu amor. Ok. Deixa eu só cancelar isso aqui. Ih, meu Deus, cadê a... Peraí, deixa eu... Ih, perdão. Gente, desculpa aí o problema técnico. Estão me ouvindo? Espero que sim. Tá tudo bem? Está perfeito, Débora. Ok, gente, desculpa. Eu esqueci de abrir aqui no Meet, enfim. Sim, eu preciso abrir minha câmera ou posso colocar só assim, para não atrapalhar também os intérpretes? Débora, deixa a tua câmera fechada para que o Márcio possa ficar em destaque, pode ser? Ok. Sim, tá, peraí, deixa eu sair. Coloquem em barra lateral, gente, que vocês vão ver a apresentação de Débora e vão ver também o Márcio fazendo a tradução em Libras.
A minha câmera está desligada. Não está? Sim. Ok. Deixa eu entrar aqui de novo. Vamos compartilhar. Ok, tá. Vamos falar, então, das contribuições e possibilidades do trabalho colaborativo para práticas inclusivas. Tá? Os objetivos, então, do encontro de hoje vão ser, primeiramente, a gente vai definir o que vem a ser colaboração, depois vamos conceituar a inclusão, vamos discutir 4 práticas que favorecem a inclusão, descrever, e depois, por fim, a gente vai descrever alguns modelos de transposição do conhecimento científico para a sala de aula. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente começa a falar, então, de prática inclusiva, e a gente tem visto cada vez mais isso na literatura, é importante que a gente venha definir o que vem a ser colaboração. Essa ideia da colaboração, a gente pode dizer que ela começou na sociedade pós-industrial na década de 1950, mais especificamente nas fábricas norte-americanas, quando a gente começa a ver uma expansão das indústrias, você começa a ver uma complexidade cada vez maior do trabalho, né? E um trabalho cada vez mais complexo leva também a uma certa incerteza, né? Como é que eu vou conseguir continuar trabalhando dentro de um ambiente tão mais complexo? E aí vem aquela ideia de que, na verdade, as funções que cada um assume acabam sendo funções interdependentes. Então, eu dependo necessariamente do trabalho do meu colega para eu conseguir ser mais efetivo no meu trabalho. Daí a gente tem algumas teorias dentro da própria psicologia que falam, por exemplo, da teoria do desenvolvimento organizacional, que acaba se tornando uma ferramenta utilizada muito para você conseguir otimizar esse trabalho. Tá? Bom, então, o que a gente tem com esse aspecto colaborativo, então, que começa dentro das fábricas? Você tem uma quebra desse sistema hierárquico, que era muito assim, baseado nesses valores competitivos, no conflito de interesse, que necessariamente você tem aí um sistema vertical, onde você tem uma pessoa que tem uma função que é superior à sua, que obedece a uma outra que está ainda numa instância ainda mais superior. E eu começo a pensar num trabalho muito mais horizontalizado, quer dizer, aonde o meu trabalho é unido ao trabalho do meu colega para a gente conseguir ser mais produtivo. Tá? Nessa perspectiva, a gente tem novos valores de comportamento sendo, então, criados, e é fundamentado no compartilhamento e na confiança entre os seus membros. Então, a gente vê nessas 2 imagens aqui, mais ou menos um resumo do que acontece no contexto das fábricas, né? Quer dizer, então, eu tenho um sistema hierarquizado, verticalizado, para um sistema, então, colaborativo, um sistema horizontal. E, logicamente, a gente vai fazer uma transposição dessa filosofia para as escolas. Tá? Então, na década de 1950, mais ou menos, é quando eu começo a falar das práticas colaborativas dentro do contexto educacional. E o que estava acontecendo aqui na década de 50? A gente tem um aumento da população escolar, muito causado, né, por esse pós-guerra. Então, a gente tem também um aumento, né, das populações dentro das cidades, né? Então, você tem um aumento dessa população, você tem mais pessoas dentro da escola. Então, você tem mais alunos, você tem uma expansão do currículo, você tem uma diversidade de alunos. E você tem também uma escassez de professores em virtude de tudo isso. Então, assim como as fábricas se tornam ambientes mais complexos, mais diversificados, as escolas também começam a se tornar ambientes mais complexos, mais diversificados. E aí os professores começam a pensar, nossa, como é que a gente vai, então, conseguir otimizar esse ensino? E aí a gente começa a ver a colaboração sendo uma ferramenta para melhorar a qualidade e a eficácia do ensino.
Quer dizer, então, assim como a gente fala da eficácia dentro do trabalho, a gente vai falar da eficácia do ensino. Quer dizer, o que é o ensino eficaz? É aquele que produz resultados esperados, né? E é interessante que a gente até utiliza o termo trabalho, né? Quer dizer, o trabalho escolar. Então, é como se o aluno fosse um trabalhador, assim como você tem um trabalhador dentro de uma indústria. E eu estou querendo o quê? A eficácia do ensino, assim como a eficácia na produção de um produto qualquer. Tá? Seguindo adiante, então a gente entra na prática da colaboração na escola. Então, o que é essa colaboração na escola? Eu também começo a ver a escola como um sistema relacional, onde eu tenho o cuidado e a preocupação de um agente dessa escola com o outro. Para quê? Para justamente conseguir ter esse equilíbrio, né? Onde eu tenho, então, essa reciprocidade entre os membros, na verdade, uma relação de equidade que vai beneficiar o aluno. Então, por exemplo, isso aqui são alguns... Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu começo a pensar, por exemplo, no ensino em equipe. Isso aqui é uma citação bem antiga, da década de 60, onde a gente começa a falar aqui o que seria esse ensino em equipe. Eu não estou falando, nesse momento, da educação especial, estou falando do ensino regular mesmo. Então, o que seria esse ensino em equipe? Seria um arranjo por meio do qual 2 ou mais professores, com ou sem professores auxiliares, planejam cooperativamente, ensinam e avaliam um ou mais grupos de alunos. Quer dizer, então, na década de 60, eu já falo nesse ensino em equipe para conseguir otimizar esse ensino. Então, esse ensino em equipe, ele prevê o quê? Uma reorganização do sistema de relações na escola, ele prevê uma estrutura muito mais horizontal, em oposição àquela estrutura mais vertical, sendo o objetivo sempre o objetivo coletivo de atingir a eficácia do ensino. Tá? A gente vai começar a ver a colaboração dentro da perspectiva da educação especial, mas quando a gente trabalha com o paradigma da integração, e eu acho que todo mundo aqui pagou introdução à educação especial comigo, com a professora Guacira, com a professora Lúcia, então todos vocês, né, o professor Adriane, devem lembrar um pouco desse paradigma da integração vigente entre a década de 70 e a década de 90, em que a gente tem essa pirâmide invertida, onde a gente tem a classe comum lá em cima, e os ambientes mais segregados de ensino embaixo, né? Então, a ideia desse paradigma da integração era que os alunos saíssem mais rapidamente dessa parte inferior dessa pirâmide invertida e chegassem às classes comuns o mais rapidamente possível. Isso só seria viável através da colaboração. Quer dizer, então, a colaboração ela começa a ser vista como uma ferramenta, quer dizer, justamente uma alternativa para facilitar a relação entre o professor da classe comum e da educação especial. Para quê? Para que esse menino conseguisse chegar à classe comum. O objetivo era tornar os alunos com deficiência, ou então com problemas de aprendizagem, ou problemas comportamentais, pessoas produtivas para o mercado de trabalho. Né? Então, a gente sabe que esse foi o grande lema da integração. Né? A gente também lembra da disciplina que o grande problema do modelo da integração é que o foco estava sempre na modificação do aluno e não na modificação da escola. Mas a gente vê a ideia da colaboração aí perpassando esse modelo do paradigma da integração. Por fim, a gente chega à colaboração na atualidade, né? A colaboração na educação especial em uma perspectiva inclusiva, que, aliás, é o grande dilema que a gente enfrenta dentro da educação inclusiva. Por quê? Por um lado, Socorro, você está me pedindo para eu desligar a câmera? Oi, meu amor, não é você, não. É nossa amiguinha, a Débora Mello. Débora, por favor, meu amor, se você puder desligar a câmera. Por quê? Porque está ocupando a vez do intérprete na tela, tá certo? Por favor.
Apenas o intérprete vai ficar com a câmera ligada. Muito obrigada, Débora. Eu estou aqui doidinha, Socorro. Débora, você está com a câmera ligada? Eu checo, aqui não tem a câmera ligada. É porque, por conta do intérprete, nós precisamos ficar apenas com uma câmera ligada, que é a dele. Porque Entendi. O Meet, ele favorece quem está com a câmera ligada. Então, ele coloca a tela que está com o vídeo ligado. Sim, eu estou vendo o Márcio aqui. Não, beleza. Bom, então a gente entra na colaboração, na perspectiva da educação inclusiva. E aí, o que acontece com esse modelo? Que eu falo para vocês que a gente tem um grande dilema. Porque, por um lado, na educação especial, eu vou precisar estar colaborando, né, com o professor da sala regular, para que esse menino permaneça incluído dentro da sala de aula regular, né? Mas, por outro lado, a gente precisa pensar na educação especial como um sistema de suporte. Quer dizer, a educação especial, como a gente fala, é como se fosse uma atriz coadjuvante, que não pode ter aquele mega papel do professor da educação regular, porque, afinal de contas, o aluno precisa estar ali incluído dentro da sala de aula regular. Né? Mas, se a gente não tiver essa colaboração da educação especial no seu papel de coadjuvante, mas num papel absolutamente ativo, de suporte à educação inclusiva, eu não vou conseguir fazer com que essa inclusão aconteça, tá? E aí, falando de inclusão, o que vem a ser a inclusão? Tá? Inclusão ainda é um termo extremamente complicado de ser definido. A gente não encontra uma definição única, tá? Você tem aí milhares de autores que começam a pensar o que é, o que não é, enfim. Mas eu gosto muito de uma definição que é usada pela Margaret Friend, essa de 2005, que ela diz o seguinte: a inclusão, na verdade, é um sistema de crença, um sistema de crença compartilhado por todos os membros de uma escola. Esses membros incluem os professores, os gestores, os pais, os alunos, para que todos os alunos desenvolvam ao máximo suas potencialidades. Quando eu falo, então, do desenvolvimento máximo das potencialidades, eu estou falando em relação a um tripé, né? Quer dizer, para poder sustentar essa inclusão, eu estou sempre pensando nesse tripé, que é o quê? O acesso físico, o acesso curricular e o acesso social. Então, a definição de inclusão estaria, né, eu acho que ainda ela não é conclusiva, mas ela estaria mais ou menos nesse tom, né? Eu estou falando, então, do indivíduo que tem um acesso físico, o acesso curricular, e quando eu falo de acesso curricular, eu estou falando do acesso ao currículo acadêmico, então, português, matemática, geografia, etc., mas eu também estou falando do currículo funcional, quer dizer, dentro dessa escola, o meu aluno precisa ser capaz de desenvolver habilidades da vida diária, ele precisa ser capaz de desenvolver as habilidades de comunicação, socialização, independência, enfim. Além disso, o acesso social também. Você está incluído não significa só que você tenha esse acesso físico, mas também que você tenha esse acesso social. E aí, eu ressalto, principalmente um grupo de alunos que para mim é tão precioso, que são os alunos com autismo com que eu trabalho, que geralmente não têm esse acesso social, justamente porque eles, muitas vezes, não conseguem aprender esse currículo oculto. Mas o que é esse currículo oculto? São aquelas regras, né, que a gente não fala. Então, por exemplo, eu chego e eu sei que eu tenho que formar uma fila. Aí eu sei que eu tenho que ir, né, do lado, para trás do colega que está na fila. Ou então, o currículo oculto é eu olhar para a cara, aí eu vou brincar com vocês, que a gente brincava disso na sala de aula, de vocês olharem para a cara do professor, assim, nossa, professor, que bacana, que legal que eu vou ter aula hoje, mesmo que você esteja extremamente cansado. Quer dizer, são aquelas regrinhas sociais que a gente não ensina, pelo menos a gente não estrutura, mas a gente acaba aprendendo por imitação. Tá? Para a gente conseguir, então, ter essa inclusão, quer dizer, quais seriam, então, as implicações desse modelo de inclusão? Se eu estou falando de acesso físico, eu preciso ter o ambiente que será diferenciado.
se eu falo de um acesso curricular, em termos acadêmicos e funcional, eu preciso ter um currículo que é individualizado. E quando eu falo de um acesso social, eu estou falando de um meio social que poderá ser diversificado. Nessa perspectiva, a gente fala, então, das práticas que favorecem a inclusão. Mas aí, gente, eu já coloquei para vocês. O que você está falando, então? O que vem a ser inclusão? Em outras palavras, as práticas que vão favorecer o acesso físico, o acesso curricular e o acesso social. Então, quando vocês leem esse slide aqui, vocês vão pensar nas práticas que vão favorecer o acesso físico, social e curricular, tá? Essas práticas, né, que a gente tem visto na literatura, que vão favorecer a inclusão, seria, então, o desenho universal para aprendizagem, a tecnologia assistiva, o plano educacional individualizado e o uso de práticas baseadas em evidências. Vamos partir, então, para o primeiro conceito. A ideia do desenho universal para a aprendizagem advém do modelo que foi extraído da arquitetura chamado de desenho universal. Desenho universal é uma filosofia, na verdade é um conjunto de ideias, procedimentos e práticas geradoras de espaços, serviços, produtos e tecnologias acessíveis, utilizáveis de forma igualitária, segura e autônoma por todas as pessoas. Um pouco para a gente poder exemplificar isso. A gente olha aqui no cantinho esquerdo, a gente tem uma carteira que é projetada para um aluno que é destro e um aluno que seja canhoto. Então, a gente pensa o seguinte, essas carteiras foram pensadas para um indivíduo muito específico, um que escreve só com a mão direita e um que escreve só com a mão esquerda. A ideia do modelo universal é que eu faça uma arquitetura preventiva. Em que sentido? Que eu já pense no ambiente de forma que ele seja acessível a todos. Aí eu penso em quê? Uma carteira como essa que está aqui à direita, que é a carteira separada da mesa, de forma que tanto o aluno que escreve com a mão direita, como o aluno que escreve com a mão esquerda, pode acessar essa cadeira. Tá? A outra imagem, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma porta, né, que está fechada com uma maçaneta, e para piorar a história, a gente tem um pequeno degrau para poder chegar a essa porta. Então, o que eu penso? Bom, quem é que acessa essa cadeira? Quem é que acessa essa porta? Só o indivíduo que não tenha nenhum prejuízo nos membros superiores e aquele também que não tenha nenhum prejuízo nos membros inferiores. Né? Então, o cadeirante, por exemplo, não consegue chegar aí. E também aquela pessoa que precisa abrir a maçaneta com os braços também não consegue. Então, a gente pensa numa porta desenhada na perspectiva do desenho universal. Seria, por exemplo, uma porta automática. Então, a gente vê aqui do lado direito, um cadeirante saindo, então, possivelmente de um supermercado, ele não precisa usar as mãos para poder abrir essa porta, e da mesma forma, eu vejo uma pessoa que possivelmente acabou de fazer compras, que também está impossibilitado de usar as mãos para poder abrir essa porta. Quer dizer, então, eu penso como sendo um recurso que, primeiro, não estigmatiza ninguém, né? Aqui não está escrito assim, essa aqui é a porta para deficiente, essa aqui é a porta para pessoa que não tem nenhuma deficiência. Não, é uma porta que é pensada para todo mundo. Tá? Baseado nessa ideia do desenho universal, a gente vem para a ideia do desenho universal para a aprendizagem, que, na verdade, é um modelo bastante antigo. Na década de 90, já se falava muito do desenho universal para a aprendizagem, que seria o quê? Um conjunto de princípios utilizados para desenvolver currículos que favoreçam a aprendizagem de todos. A ideia do desenho universal para a aprendizagem, ou DUA, ela advém de alguns estudos ligados à neurociência que se fala das redes de aprendizagem. Então, esses estudos da neurociência vão dizer que a gente tem redes cerebrais que são especializadas em distintas áreas. Então, a gente tem as redes de reconhecimento, as redes estratégicas e as redes afetivas.
As redes de reconhecimento têm a ver com a forma como a gente absorve o conhecimento. Em outras palavras, tem algumas pessoas que vão aprender melhor me ouvindo, outras vão compreender melhor esse conteúdo se estiverem, por exemplo, lendo esses slides. Outra pessoa possivelmente vai compreender melhor esse conteúdo se estiver olhando para o Eduardo e vendo ele fazer os sinais em libras, né? Quer dizer, então, cada um vai aprender de uma modalidade distinta, tá? Quando eu falo das redes estratégicas, eu estou falando de como eu consigo melhor expressar essa aprendizagem. Então, por exemplo, eu acabei de aprender um conteúdo e talvez eu consiga expressar o que eu aprendi através da escrita. Outra pessoa possivelmente consegue expressar isso melhor se ela fizer, sei lá, uma peça de teatro, fizer vamos colocar aí um poema, enfim. Então, eu tenho que pensar nessas diferentes formas de expressar esse conhecimento. Em termos de redes afetivas, eu vou pensar o seguinte, quer dizer, a gente precisa se sentir muito ligado, né, com aquilo que a gente está aprendendo, né, e a gente também tem que se sentir muito à vontade emocionalmente. Então, em outras palavras, tem pessoas que vão aprender melhor estando, por exemplo, num grupamento menor. Então, fazer um grupo de 3 alunos sentados aqui, e aí a professora vai expor esse conteúdo. Ou então, eu vou aprender melhor sobre determinada temática, quer dizer, tudo aquilo que me motiva a aprender, certo? Quer dizer, aquilo que vai puxar um gancho para a aprendizagem. E aí eu estava lembrando até dessa questão das redes afetivas. Agora, com a pandemia, a gente virei professora do Fundamental 1, né? Minha filha está fazendo o 5º ano, e a gente estava estudando a floresta. Gente, agora ela vai me matar, agora esqueci o nome da floresta. Era uma floresta que a gente estava estudando. E aí ela não estava nem aí com o negócio da floresta. Daqui a pouco eu falei de um negócio de um passarinho que vivia nessa floresta. Gente, ela mudou totalmente. Mas por quê? Desculpa, a gente está estudando a Mata Atlântica. Aí ela se interessou pelo tal passarinho, e aí beleza. Então a gente continuou a falar, mas ela precisou de alguma coisa que a motivasse, né? Então ela gostou desse passarinho, porque ela tinha visto o passarinho no TikTok, e aí tudo isso levou ela até a gostar da tal da Mata Atlântica. Tá? Vou exemplificar essas redes de aprendizagem com esses princípios, né, do desenho universal, com essa imagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Aqui a gente tem uma professora, possivelmente da educação infantil, em que ela tem um avental temático. E aqueles que pagaram tecnologia assistiva lembram bem do avental temático, né? Eu tenho ali várias imagens que são coladas nesse avental, e na medida em que a professora vai contando a história, vamos supor que ela está narrando a história da Chapeuzinho Vermelho, ela vai falando e, ao mesmo tempo, ela vai mostrando as imagens, né? Então, a gente vai pensar em termos de rede de reconhecimento, que formas de apresentação de material que ela está usando? Ela está usando a linguagem verbal, né, porque ela está verbalizando a história, e, ao mesmo tempo, ela está usando as imagens. Logo, ela está favorecendo tanto aquelas pessoas que aprendem melhor pela audição, como também aquelas pessoas que aprendem melhor pela visão, tá? Se o Eduardo estivesse do lado dessa professora, a gente teria ainda mais uma outra forma de expressão. A gente também teria a história sendo contada em libras. Tá? Em termos estratégicos, a professora está ali contando a história. E aí eu forneço pelo menos 2 ou 3 formas de expressão da criança. A professora pergunta, essa história é sobre o quê? E aí você tem uma menina que não fala, que é essa menininha que está do lado dela, é sobre quem? E a menininha é capaz de pegar a figura da Chapeuzinho Vermelho e mostrar para a professora, quer dizer, ela está expressando o conhecimento dela. A gente também pode ter uma outra criança que está sentada ali que vai verbalizar, Chapeuzinho Vermelho, ela vai usar, né, a fala. E outra que talvez utilize libras poderia se expressar falando Chapeuzinho Vermelho em libras. E agora gostei do sinal de Chapeuzinho Vermelho, Eduardo. Estou te vendo daqui.
Em termos de rede afetiva, eu preciso tentar sempre motivar os meus alunos, né? Então, talvez eu esteja aqui privilegiando um grupo menor, né? Então, talvez a professora ficando nessa determinada posição, ou então da própria história que foi selecionada, tudo isso vai favorecer o envolvimento dos alunos com a tarefa, tá? Então, esses são os princípios do desenho universal. Mas aí a gente para pensar, e isso era uma coisa que a gente discutiu bastante na disciplina de tecnologia assistiva. O desenho universal para aprendizagem tem uma perspectiva absolutamente preventiva. Eu vou tentar pensar num currículo que seja acessível a todos. Então, eu vou mudar as práticas pedagógicas e os materiais para que consiga atender todos os alunos. E aí a gente para pensar. Será que todos os alunos conseguem ser contemplados? Exatamente aonde a gente vai entrar na ideia da tecnologia assistiva. E deixa eu trazer, então, um exemplo para vocês de um teclado, né? Então, a princípio, esse teclado em específico foi pensado dentro da perspectiva do desenho universal. Quem que ele está contemplando? Bom, aqui eu posso ver que eu estou contemplando alunos com baixa visão, né? Porque eu tenho as letras em amarelo, né? Quer dizer, eu tenho o fundo amarelo, a letra em preto, e a letra está bem grande. Eu também estou contemplando os alunos cegos, porque eu tenho, os alunos cegos que conseguem ler o braille, né? Porque eu tenho o teclado aqui em braille, tá? E eu também estou favorecendo os alunos que têm um desenvolvimento típico, tá? Os alunos que são videntes. Mas, por outro lado, eu não estou favorecendo, por exemplo, o aluno que tem algum prejuízo motor. Quer dizer, como é que um aluno que não consegue teclar com as mãos, como é que ele vai conseguir acessar esse teclado, né? Então, é nessa perspectiva que, muitas vezes, eu vou ter que colocar o quê? Uma colmeia aí em cima, né? E aí o pessoal que pagou tecnologia assistiva lembra bem o que é uma colmeia. É aquela placa de acrílico que tem aqueles furos nela, né? Que eu coloco em cima do meu teclado para eu pegar um acionador e conseguir teclar nesse meu teclado, né? Então, quer dizer, algumas vezes, quando eu não tenho uma forma de atender às demandas de todos os alunos, algum recurso que eu não consiga atender às demandas de todos os alunos, eu preciso, então, da tecnologia assistiva. Quer dizer, muitas vezes, os recursos vão ter que ser adaptados para atender às necessidades de um educando em particular. Que, na verdade, esse é o próprio princípio da educação especial, que é da gente individualizar o ensino. Então, a gente vê aqui no canto inferior alguns adaptadores de lápis, né? Então, eu tenho aqui essa bola, eu tenho... desculpa, se não se fala bola. Esse adaptador, eu esqueci como é exatamente o nome que você utiliza para ele. Mas é para você conseguir segurar melhor esse lápis. Então, para você conseguir mexer melhor nessa chave. Quer dizer, então... Esse adaptador aqui, ele foi criado por um aluno em particular. O lápis em si não foi projetado numa perspectiva do desenho universal. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou jogar todos os lápis do mundo fora? Não posso fazer isso. Quer dizer, então, em alguns momentos, eu vou precisar individualizar o lápis para ele poder atender às necessidades desse aluno. Até eu conseguir criar um lápis universal. Tá certo? Quer dizer, então, a gente sempre vai estar tentando caminhar para alguma ferramenta que possa ser usada pelo máximo possível de pessoas, tá? A mesma coisa acontece com esse menininho que está aqui. Ele está com andador, né? E a gente vê que ele foi projetado especificamente para esse menino. Não tem nem forma de você ajustar isso para uma pessoa maior, né? E, aliás, esse é realmente um dos grandes dilemas que a gente vê dentro da educação especial. Porque, por um lado, a gente precisa pensar na inclusão de todos, né? Uma perspectiva de equidade. Mas, por outro, a gente não pode esquecer da individualização do ensino.
que nem tudo que é aquilo que você pode utilizar para um aluno, você pode pensar para o outro. Então, você precisa individualizar sem segregar, né? Por isso que eu falo que o professor da educação especial, quer dizer, então, se a gente trabalha na educação especial numa perspectiva inclusiva, a gente tem que ser muito, muito criativo, né? Para você conseguir individualizar sem segregar, certo? Bom, então, o que vem a ser tecnologia assistiva? É uma área do conhecimento de característica interdisciplinar. Olha a colaboração aí de novo, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. Eu vou falar, então, que é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar, porque aqui eu vou necessariamente precisar estar trabalhando com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeuta, com pessoal de TI, com o pessoal da área da pedagogia, com o pessoal da área da psicologia, enfim, é uma área muito bonita em virtude de tudo isso. Quer dizer, para eu conseguir projetar um andador como esse, ou para eu conseguir projetar um adaptador de lápis como esse, quer dizer, não fala que nós, professores, não sejamos capazes de pensar em alguns recursos dessa natureza, mas não é tudo que a gente consegue pensar, até porque a nossa formação, apesar de ser bastante abrangente, a gente não tem essa especificidade, por exemplo, que um terapeuta ocupacional teria para saber qual seria a melhor forma de adaptar um andador, por exemplo, tá? Existem mais de 10 categorias de tecnologia assistiva, você tem alguns teóricos que chegam até 12, se não me engano, a própria Rita Bersch, né, que é uma das referências na área de tecnologia assistiva, ou a própria Miriam Pelosi, elas falam de várias categorias de tecnologia assistiva. E aqui, mas como a gente está fazendo uma coisa mais breve, vou falar para vocês aqui dessas 5 categorias, né? Então, a gente tem, por exemplo, acessibilidade ao computador, recursos voltados à leitura e visão, recursos de audição, lazer e jogos e comunicação alternativa. Aqui eu trago alguns modelos para vocês, algumas coisas que a gente tem, por exemplo, um teclado adaptado, né? Esse teclado colorido aqui, por exemplo, a gente tem lá no LaTeX, vocês chegaram a ver esse teclado. A gente também tem esse mouse adaptado, quer dizer, tudo isso aqui são recursos para eu conseguir acessar o meu computador. Isso aqui é outro recurso que a gente também chegou a ver na disciplina, né, que ele tenta trazer uma perspectiva bem do desenho universal, e isso aqui é tarefa de casa para todo mundo. Vocês vão entrar no painel de controle, facilidade de acesso, central de facilidade de acesso. Aqui é um playground, é uma maravilha. Aqui a gente tem vários recursos de tecnologia assistiva. Então, eu tenho aqui, por exemplo, iniciar lupa. E aí você vai clicar aqui e aí você vai conseguir ampliar as letras, né? O que você tiver na tela vai ser ampliado. Você tem um teclado virtual, você tem um narrador, você consegue alterar o contraste, enfim, tem uma série de coisas aqui que você consegue modificar a partir do seu painel de controle. Recursos voltados à leitura e visão, Soroban, a gente tem o JAWS, o DOSVox, o NVDA, isso aqui é tudo aula com a professora Guacira, se a gente estiver falando, então, de alunos com deficiência visual. Muitos desses recursos são usados com alunos com deficiência visual. Mas vejam que dentro da tecnologia assistiva, eu não estou definindo as categorias com base nas categorias de deficiência. Eu estou definindo de acordo com a funcionalidade. Em outras palavras, eu vou estar falando o que o aluno não consegue fazer. Então, vamos pensar em termos de leitura. Quem é que se beneficiaria, por exemplo, de um programa DOSVox? A gente viu o DOSVox, né? O DOSVox foi pensado inicialmente para ser usado com alunos cegos. No entanto, a gente tem visto que o DOSVox também tem algumas características que beneficiam o aluno que tem dislexia, certo? Quer dizer, então a gente tem que pensar em termos muito mais amplos, tá? Bom, falamos então do desenho universal para aprendizagem e falamos então da tecnologia assistiva, tá?
Como é que eu vou saber quando o meu aluno vai precisar de um recurso de tecnologia assistiva? Bom, eu vou ter que fazer um planejamento para ele por meio do plano de ensino individualizado. Então, planejamento educacional individualizado, o famoso PEI. O que é esse PEI? Esse PEI é uma alternativa de trabalho que vai individualizar e personalizar o processo de ensino para o aluno. É descrito também na literatura como sendo uma ferramenta fundamental para a acessibilidade curricular, social e física do aluno. Em outras palavras, um recurso essencial para a que a gente chama de inclusão. O plano educacional individualizado, ele conta, então, novamente, a gente está vendo aí a nossa imagem da colaboração. Por quê? Ele só é efetivo se eu tenho a colaboração de vários agentes educacionais, começando pelo professor da classe regular. Afinal de contas, dentro da perspectiva da educação inclusiva, a sala regular é o lugar de direito desse aluno. Eu penso também na professora, o professor da educação especial ou da sala de recurso multifuncional. Os pais são elementos fundamentais, são membros fundamentais nesse plano educacional individualizado. Aliás, gente, se tem alguma coisa positiva dessa pandemia, é justamente a participação dos pais essa proximidade que a gente vê entre os pais e a escola, né? A gente começa a ver realmente que são parceiros essenciais. O aluno também deve ser um membro desse PEI, né? Afinal de contas, as pesquisas têm mostrado que o plano educacional individualizado é muito mais efetivo se o aluno pode participar dele. Porque você pensa o seguinte, se dentro desse PEI eu vou estar selecionando os objetivos acadêmicos, os objetivos funcionais, esse aluno ele deve estar ali para estar, inclusive, opinando, né, sobre os seus interesses, o que ele é capaz de fazer, enfim. E outras pessoas que podem ser convidadas, que estejam fora da escola, incluindo fono, TO, assistente social, psicólogo, amigo, etc. Tá? Eu preciso dessas pessoas para pensar num plano educacional individualizado. O PEI, ele serve para quê? Para eu indicar quem é o aluno, né, trazer as características de quem é esse aluno, o que esse aluno sabe, o que esse aluno precisa saber, o que vai ser ensinado, por quê e para quê, quem vai ensinar o aluno, como é que ele vai ser ensinado, quais recursos serão utilizados, e aí a gente vê aqui bem o papel da tecnologia assistiva, e como será a avaliação desse ensino, certo? Dentro do PEI, eu vou ter que estar descrevendo aí tanto metas críticas, ou também chamadas funcionais, como seria, vou ter que estar elaborando ali, por exemplo, metas ligadas à questão da comunicação receptiva ou expressiva. Então, se eu tenho na escola, por exemplo, um menino que não consegue falar, é obrigação da escola também trabalhar com esse aluno um sistema de comunicação alternativa, por exemplo, né, para que ele consiga... Deve estar incluído no PEI. Eu tenho que estar incluindo aí metas sociais, habilidades sensoriais, né? O que eu faço com aquele aluno que não consegue entrar na sala de aula porque ele não tolera o barulho, ou não tolera o som, o barulho do ar-condicionado, ou não aguenta, por exemplo, a voz de um professor, né? Agora eu estou ministrando uma disciplina de autismo, e a gente estava discutindo muito isso, que tem alguns alunos que cismam, por exemplo, geralmente, meninas, a gente entra em... A gente é menos privilegiada nesse aspecto. Eu tenho tido muito caso dos alunos que não toleram a voz feminina, acho que é porque a gente tem muito agudo. Tá? Então, que adaptações que eu consigo fazer? Habilidades motoras, habilidades cognitivas, autocuidado, comportamento, quer dizer, tudo isso eu vou ter que estar sinalizando dentro do PEI. E, além disso, as metas acadêmicas também, quer dizer. E esse PEI vai envolver todo mundo que está dentro da escola.
Vamos supor, por exemplo, que eu esteja trabalhando com um aluno que não é verbal, quer dizer, ele não consegue se comunicar verbalmente. E aí eu coloco ali como um dos objetivos funcionais dele, que ele seja capaz, por exemplo, de fazer solicitações de uma forma independente. Aí eu posso, talvez, construir uma prancha de comunicação alternativa para ele, que é um recurso de tecnologia assistiva, e vou treinar o dono da cantina a atender aos pedidos desse aluno que está usando uma prancha de comunicação alternativa. Está vendo? Então, eu tenho uma colaboração entre os professores, possivelmente entre a fono também, que talvez esteja por trás da ideia da comunicação alternativa, e do dono da cantina, que vai estar, então, favorecendo o desenvolvimento dessa habilidade funcional. Bom, então, só dando uma recapitulada, todas as práticas, então, que estão favorecendo a inclusão, desenho universal, falamos, então, da tecnologia assistiva, falamos do PEI, e, por fim, a gente vai falar das práticas baseadas em evidências. O que significa isso? A definição de prática baseada em evidência, e eu vou ficar depois devendo esses slides, infelizmente, eu não coloquei as referências estão todas ao final. É definido como um processo individualizado de tomada de decisão educacional que ocorre por meio da integração da melhor evidência disponível de efetividade aliada às características contextuais. Em outras palavras, eu utilizar na minha sala de aula práticas de ensino que têm boa evidência empírica, tá? Os princípios que vão guiar as PBEs são evidência científica, recurso disponível e características do aluno, professor, escola, pais, etc. Em outras palavras, eu pegar uma prática de ensino que tenha uma boa evidência de efetividade, quer dizer, onde eu tenho tido pesquisas que tenham indicado que é uma prática efetiva, eu vou combinar a efetividade dessas práticas com o que eu tenho disponível no cenário onde eu estou trabalhando e com a própria cultura dessa população. Né? Então, eu gosto, às vezes, de citar os diferentes métodos de alfabetização. Aqui no Brasil, a gente tem priorizado muito o método global, né? A perspectiva global de alfabetização. Então, você mostra as palavras para as crianças e a gente tenta aprender dentro de um determinado contexto, quer dizer, a gente tem evidências científicas de que essa abordagem, ela é super positiva, mas a gente tem evidência que é uma abordagem super efetiva para uma parcela da população, não toda a população. A gente tem observado, por exemplo, que às vezes alunos que têm dislexia aprendem melhor por meio do método fônico. Então, a gente tem que pensar nas evidências de cientificidade, mas eu não posso generalizar para qualquer população. Eu preciso pensar, uma prática que é efetiva para quem? Para quais características? Né? Então, até a gente entra dentro desse princípio da educação especial, de que a gente precisa individualizar. Então, se meu aluno não está aprendendo com o método X, eu tenho que tentar o método Y, tá certo? Mas antes de eu tentar o método Y, eu tenho que ver se eu tenho evidência científica para isso, tá? E aí é o nosso grande dilema que a gente vê dentro da educação. O que acontece na educação? Queixas que a gente tem visto muito. Professora, uma coisa é teoria, a outra coisa é prática. Quando eu vou para a sala de aula, eu não pego nada daquilo que eu aprendi na faculdade, né? Que para a gente é muito triste. Mas eu acho que isso tem muito, acho que é muito culpa dos próprios professores, né? Que às vezes a gente leciona as disciplinas e a gente não consegue falar muito dessa transposição, tá? Então, acho que para a gente conseguir entender esse modelo de transposição do conhecimento, é importante que a gente entenda primeiro o que vem a ser esse conhecimento, o que é esse conhecimento científico que a professora Débora está falando. Então, o que diferencia esse conhecimento empírico do conhecimento científico, tá?
O conhecimento a gente define como sendo uma relação estabelecida entre o sujeito e o objeto. A gente pode dizer que é uma relação de apropriação. Então, aqui está o sujeito, aqui está o objeto. Se eu pergunto para vocês, o que é isso aqui? Eu não sei se vocês podem responder pelo chat. O que vocês estão vendo? Uma ave, obrigada, Viviane. Uma ave, a cabeça de um pássaro. Alguém está vendo alguma outra coisa? Um pássaro, um pato, um coelho, a selva inteira. Um pato e um coelho, um pássaro. Afinal, quem está certo? Então, para quem não conseguiu ver o pato, aqui está o bico do pato. E os dois, né? Certamente, se eu tivesse falado assim para vocês, gente, está chegando a Páscoa, possivelmente eu ia induzi-los a ver um pato. Mas como não está chegando um coelho, perdão. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma coisa certa aqui, é um coelho, ou é um pato, ou é um esquilo. Eu lembro de um aluno que viu uma coisa totalmente diferente, né? Quer dizer, a gente vai falar que, na verdade, não existe um conhecimento único. O que é o conhecimento? O conhecimento humano é o esforço para resolver contradições entre as representações do objeto e a realidade do mesmo. O mesmo objeto pode ter múltiplas representações. Então, o que você fez aqui, quando você olhou para esse pato, o coelho? Você viu uma figura um pouco ambígua, então você aproveitou um conhecimento prévio que você tinha e você fez o que a gente da psicologia chama de uma gestalt, né? Você fechou a representação disso e você colocou na sua cabeça que aquilo ali era um coelho ou era um pato, certo? Então, não existe um conhecimento certo, existem múltiplas formas de conhecer um objeto. Tanto que a gente fala, dependendo da forma pela qual se chega a essa representação, o conhecimento tem múltiplas formas de classificação. A gente pode falar, por exemplo, do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Tá? Vamos falar especificamente aqui do conhecimento empírico e o conhecimento científico. O conhecimento empírico, isso a gente conhece muito bem, ele é produzido a partir de hábitos adquiridos em função de algumas necessidades de pessoas, então, de grupos. Ele é adquirido na vida cotidiana, ou às vezes até ao acaso, e é fundamentado nas experiências vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para outra no cenário das antigas tradições. Então, são aquelas coisas, às vezes, que a gente não precisa fazer para aprender. Então, quando eu chego para as minhas filhas, não pode colocar o dedo na tomada, elas não colocam o dedo na tomada, né? Quer dizer, então elas aprendem que eu não devo colocar o dedo na tomada porque ela ouviu me pedindo para não colocar o dedo na tomada. Ou então, às vezes, pode ser até aquele conhecimento que a gente pega as superstições, quer dizer, quantas pessoas aqui evitam passar debaixo de uma escada, porque tem medo de, né, ter azar, não é isso? Ou então, se um gato preto atravessa na tua frente, você já vai para casa aperreado, achando que alguma desgraça vai acontecer. Tudo isso é conhecimento empírico, né? Empírico porque passou de geração por geração, e muitos conhecimentos empíricos, né, que eu estou brincando com vocês, eles são extremamente úteis. E, aliás, o conhecimento empírico é um tipo de conhecimento que fundamentou todos os outros, né? Por exemplo, eu estava vendo pesquisas recentes, falando, por exemplo, que essa ideia, por exemplo, como vai mudar o tempo. Aí você tem as pessoas que têm artrite, por exemplo. Nossa, está doendo a beça as minhas juntas, é porque vai chover. Quer dizer, isso é uma coisa que você vai adquirindo com a sua vida cotidiana e você consegue estabelecer uma relação entre o tempo e a quantidade de dor. E aí, justamente a partir desse conhecimento empírico, que é pelo que a pessoa sente, que alguns pesquisadores começaram a estudar a relação entre a mudança do clima e a quantidade de dor que as pessoas sentiam nas juntas, né? E o conhecimento empírico, muitas vezes, é o que a gente usa na nossa sala de aula.
é aquela estratégia de ensino que você desenvolve ali na ação, enquanto você está fazendo, tá? O conhecimento científico, por outro lado, é um conhecimento que é baseado também na observação, assim como acontece com o conhecimento empírico. Mas, no entanto, é um conhecimento que ele é sistematizado, né, e que eu sempre me preocupo em atestar a veracidade ou a falsidade de alguma afirmativa. Então, como eu falei para vocês, diferente do conhecimento empírico, é um conhecimento sistemático, então eu preciso ordenar para poder testar todo aquele processo típico de uma pesquisa. O que acontece dentro da sala de aula? O que as pesquisas têm mostrado? Que, geralmente, nós, profissionais da educação, costumamos negligenciar o conhecimento científico e supervalorizar o conhecimento empírico. Nós acabamos muito mais vezes considerando o que um colega falou para a gente do que aquilo que a gente estudou no livro. Isso é errado? Não, isso não é errado. Até porque muitas vezes o que você estudou no livro, você não consegue ver uma aplicação imediata. E aquilo que o seu colega falou, seu colega professor, talvez tenha uma aplicação muito mais imediata e vai resolver o seu problema muito mais rapidamente. E aí a gente entra no nosso último tópico, que é o modelo de aplicação do conhecimento. Então, como é que a gente aplica o conhecimento, tanto empírico quanto com o conhecimento científico? Existem 3 formas de a gente falar do modelo de aplicação do conhecimento: modelo linear, pragmático e reflexivo. Dentro do modelo linear, o que a gente fala? Que a comunidade científica, ela é que vai desenvolver e vai validar qualquer tipo de inovação. O professor ali é um mero consumidor. Ele tem um papel absolutamente passivo, porque, afinal de contas, a única forma de conhecimento que deve ser valorizada é a pesquisa, né? Então, eu trago aqui para vocês uma imagem dos Jetsons, né? Vocês não devem lembrar disso aqui é da época da tia Débora. E que você tem ali quase como sendo um robô, porque, afinal de contas, o robô está aqui programado para fazer só aquilo que o conhecimento científico falou que eu tinha que fazer. Né? Então, quer dizer, o professor, nessa perspectiva, ele simplesmente tem que reproduzir ali na sala de aula o que ele aprendeu, né, o que é científico, e ponto final. Então, as críticas que a gente coloca a esse modelo primeiro, que eu não penso no professor como sendo um ser ativo, que também possa estar questionando esse conhecimento, né? E também eu não considero essas variáveis situacionais. O que é isso? O contexto onde esse conhecimento está sendo aplicado, a própria cultura do professor, as próprias crenças desse professor e nem dos seus alunos. Por outro lado, o modelo pragmático vai falar, aquele professor, o tal do super teacher, que o conhecimento emana só da prática. Tudo aquilo que está na teoria, aquilo ali tudo é lixo. Afinal de contas, o professor ele vai só aprendendo a fazer ali com a mão na massa. Então, tudo aquilo que está nos livros científicos não tem qualquer relevância para ele. O professor é visto como um produtor do conhecimento e um implementador das suas práticas. A comunidade científica, nossa, aquilo ali é um bando de doido que fica fazendo pesquisa dentro de um laboratório, né, no seu ar-condicionado, e as teorias que eles desenvolvem são muito pouco aplicáveis à realidade da sala de aula. O problema desse modelo pragmático é que não existe uma avaliação mais sistemática, e a gente não consegue, então, passar esse conhecimento de uma forma sistematizada adiante. E o pior, uma vez que a gente não está registrando a efetividade dos métodos que você está usando, a gente não consegue saber se, de fato, estão sendo os métodos mais eficazes para os nossos alunos. Isso é crítico para o aluno que não tem um desenvolvimento típico, mas é mais crítico ainda para o aluno que tem uma deficiência, que precisa aprender da melhor forma possível. Tá? Esse modelo pragmático ele é excessivamente centrado no professor. Então, chegando aqui ao nosso último slide, o que a gente tem que pensar? O ideal mesmo é a gente pensar no professor reflexivo, que pensa tanto na prática dele, quanto no conhecimento científico.
tá? Nessa perspectiva, eu preciso pensar em redes colaborativas. Tá? O que é essa rede colaborativa? As redes colaborativas, eu trago um exemplo aqui para vocês, é onde eu sou um professor, por exemplo, e aí eu estou na minha sala de aula e eu faço parcerias com pesquisadores para testar, reavaliar as minhas práticas de ensino. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar ali e propor um método, quer dizer, eu não vou propor um método de ensino, então eu estou pensando em determinado método de ensino e a gente discute isso dentro de um contexto qualquer. Então, eu tenho, por exemplo, um pesquisador que senta comigo, olha, eu estou tentando esse método, sei lá, vamos tentar esse método fônico com esse grupo de alunos. Beleza, vamos testar? Ótimo. Então, a gente vai para a sala de aula e a gente testa. E aí você volta para o pesquisador e fala, olha, eu acho que isso aqui não está dando muito certo. Eu quero fazer pequenos ajustes. Beleza, vamos tentar fazer os ajustes? Agora a gente volta para a sala de aula e a gente testa de novo. Então, tudo isso vai sendo registrado, tudo isso vai sendo mensurado, até eu conseguir falar, não, isso aqui é eficaz ou não é eficaz. E isso necessariamente envolve uma parceria, uma colaboração, certo? E aí, quando a gente entra com a ideia da consultoria colaborativa pela pesquisa, que foi exatamente o que eu disse a vocês. Tá? E era isso, não tem isso aqui, então, a ideia da consultoria colaborativa, onde eu vou ter, então, o professor, o consultor, que é o pesquisador, que eu acho que esse é o nosso papel na universidade, e a gente tem o nosso aluno. Tá? Aqui estão algumas referências, e aqui está o e-mail de tia Débora. E é isso. 3:04. Tempo. Você tem até 10 horas se quiser, meu amor. Mas você é tão querida. Deixa eu finalizar. Gente, olha só, o que dizer, além de maravilhoso, de perfeito. Débora, você é incrível. A gente ficou parado, só ouvindo você, observando os slides, lembrando das suas aulas, como são maravilhosas. Gente, está aberto agora o momento para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta à professora Débora, tirar alguma dúvida, tá? Aproveitem que essa mulher está aqui disponível para vocês. Obrigada, gente, pelo elogio da aula. Boa tarde. Ligue a câmera, querida. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui rapidinho, porque já vai começar a minha aula. Eu queria parabenizar, né, toda a equipe, que eu estou amando. Essa semana tem sido muito produtiva. Tenho aprendido muito com todas as contribuições que eu estou podendo assistir, né? E eu queria fazer um comentário sobre o que a professora Débora falou, dessa questão da efetividade, né? Na questão de utilizar, né, dessa educação acessível a todos, né? A gente tem, do pouco de experiência que eu tive em sala de aula, eu vi que muitas vezes a acessibilidade é vista como só tendo um estagiário ou só tendo um intérprete de Libras. E a gente entende, né, aqui nas discussões, que a acessibilidade está envolvida com muito, muito mais do que só uma ou duas pessoas envolvidas, né? Toda a equipe escolar tem que estar junto nesse processo. Então, é realmente uma atividade de construção e um pouco trabalhosa, mas não é impossível, né? E a definição de inclusão que a professora deu me fez lembrar muito das aulas de Guacira e também das aulas da professora Débora, porque uma coisa que eu pensava antes, eu pensava assim, não, se o meu aluno tem alguma dificuldade diferente dos outros, eu tenho que dar atenção só para ele. E aí depois vou e dou atenção para a resto da turma. Eu pensava assim, né? Porque na minha cabeça eu queria incluir todos e eu achava que era assim, a forma certa de incluir. Mas aí quando a professora veio e explicou sobre essa questão de tentar tornar acessível a todos, na verdade, isso fez com que um boom acendesse na minha cabeça, né? A questão da universal, a questão justa também das cadeiras de canhoto, porque
eu e minha irmã, eu sou desta, ela é canhota, ela sempre me fala, irmãzinha, é difícil de escrever no caderno, algumas cadeiras não me dão acesso, é complicado, e a gente vê que é importante a educação, né, ter esse conceito na educação, de que é realmente necessário que seja acessível a todos. E aí, quando eu compreendi que a modalidade de ensino que deve ser modificada para que possa atender a todos, não é propriamente o conteúdo. E aí eu já vou emendar na minha pergunta. Pelo que eu entendi, né, não é propriamente um conteúdo que eu tenho que modificar, mas sim a metodologia, né? A forma com que eu vou dar aula, os mecanismos que são utilizados para essa aula ser atrativa e eficaz, né? E eficiente para todos. Eu queria perguntar para a professora se em algum momento seria necessário, que eu acho que encaixa um pouquinho sobre a parte final da fala da senhora, em algum momento eu vou ter que modificar talvez o conteúdo para que todos os alunos possam ser atendidos, ou só eu modificando a metodologia, as formas de o acesso, a questão daquele aventalzinho, por exemplo, só isso seria necessário, ou mais outros fatores estarem envolvidos? Ok, muito boa pergunta, Maria Clara. Saudade de você, querida. Então, o que acontece na verdade, todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, na verdade, eles se complementam, tá? Se a gente pensa, e eu acho que o grande guia disso tudo tem que ser o plano educacional individualizado. A partir do PEI, eu posso ter, inclusive, alunos que vão ter objetivos diferentes dos objetivos dos demais alunos. Então, eu posso ver ali dentro da BNCC que eu tenho, sei lá, o objetivo geral para a turma. Então, os alunos precisam saber, sei lá, o nome de todos os elementos da tabela periódica. Tá? E vamos falar que isso é uma das competências que os alunos precisam desenvolver. Mas vamos supor que eu tenha ali um aluno que tem uma deficiência intelectual extremamente severa, em que talvez ele precise focar em coisas que talvez seja considerado pela equipe que está acompanhando esse aluno, pela própria família, etc., de que talvez esse seja um objetivo que possa ser adaptado para ele. Então, ele não vai precisar saber do nome de todos os elementos da tabela periódica, mas talvez dos mais importantes, tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, Maria Clara, eu posso ter dentro do PEI, inclusive, modificações dos objetivos, sendo a retirada de alguns objetivos, ou então a gente pode até ter a ampliação de objetivos quando a gente trabalha, por exemplo, com alunos com altas habilidades. Eu posso estar colocando ali outras habilidades, outros tipos de conhecimento para ele ter. Então, tudo isso, mais ou menos, trabalha junto. Tá? Quer dizer, uma forma é a questão da acessibilidade ao currículo, em termos de acessibilidade física, diríamos assim, então aquele avental temático serve muito para isso, quanto a acessibilidade curricular, que tem a ver com a substituição ou então a retirada de objetivos curriculares. Nós temos agora uma professora da rede, certo? E Elismar Lopes, que quer fazer uma pergunta à professora Débora também, fazer uma explanação. Depois a nossa colega Joana. De nada, Maria Clara. Elismar, querida, pode falar, pode ligar seu microfone, tá, e falar com a professora Débora. Desculpa, não tinha percebido que era eu, que era a minha vez. Professora, eu queria saber sobre, na rede municipal de Natal, nós estamos com as teleaulas. Como tornar
essa teleaula o mais acessível possível. E nós estamos num dilema muito grande, principalmente para o aluno cego, porque nós estamos com os professores que nem a maioria não tem conhecimento de como fazer uma descrição da imagem. Então, isso está dificultando bastante o trabalho com as teleaulas. Certo, assim, infelizmente a gente não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a ver é exatamente qual seria quer dizer, o que estaria impossibilitando esse acesso ao currículo, né? Quer dizer, seria só a questão da audiodescrição das imagens, né? É o tempo de exposição que o aluno tolera ficar na frente do computador. Quer dizer, a gente tem aí algumas ferramentas, né, que o próprio Google fornece, por exemplo, a descrição de imagens. Eu acho até que a professora Glacira pode até auxiliar mais a gente nesse sentido, que a gente tem recursos no próprio computador que vão dar esse auxílio. Mas tudo isso tem que ser pensado em termos de qual é o conteúdo que está sendo ensinado. Será que esse conteúdo só pode ser transmitido através da teleaula? Tem alguma outra estratégia que pode ser utilizada para esse menino aprender sem que seja através dessa teleaula? Quer dizer, então a gente teria que ver inicialmente qual seria a demanda, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que a questão da audiodescrição é super importante. E aí a gente tem toda uma estratégia para fazer essa audiodescrição. Não é assim, vou descrever a imagem, tá? Então, a gente precisaria ter essas dicas que são extremamente relevantes. Se você quiser, depois eu cheguei a receber alguns recursos até do Instituto Benjamin Constant, e eu sugiro, inclusive, que vocês entrem no portal do Instituto Benjamin Constant, que eles têm ali uma série de dicas, né, uma série de ideias para se utilizar com alunos com baixa visão e alunos cegos. Tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, conseguiu. Só que, assim, a nossa dificuldade também é o acesso a essas tecnologias que o aluno não tem. Então, esse é uma grande barreira, né, pois que é. alguns alunos estão enfrentando. Pois é, mas até em relação a isso, eu vejo que às vezes a gente não conhece, e não estou falando que é uma coisa geral, mas, por exemplo, no próprio site do Instituto Benjamin Constant, a gente tem alguns softwares que são gratuitos. Eu lembro, por exemplo, de eu estar falando com um grupo de professores e falar do software DOSVox, por exemplo. O software DOSVox, professor, mas isso é muito caro. Não é caro. Você entra no site do Benjamin Constant e o DOSVox é gratuito. Então, está ali. É uma ferramenta gratuita. O próprio computador, quando eu mostrei para vocês, que você tem aquela ferramenta de acessibilidade, né, que está incluído em qualquer computador, você só precisa dar uma programada nela, né, mas você consegue fazer com que o computador leia a tela inteira para você. Então, não é uma coisa que o aluno vai precisar comprar. Se ele tem acesso ao computador, ele já tem acesso a essas ferramentas também. Muito obrigada. Imagina, querida. Joaninha, querida, é sua vez de falar com a professora Débora. Boa tarde a todas, professores, pessoal do curso. A professora falou em um momento na questão da inclusão, e é necessário individualizar o ensino, né? Sobre a questão, se é como eu entendi, do material para especificar cada criança com sua necessidade. Então, assim,
não sei se é bem uma pergunta, mas assim, para dizer mais ou menos como nós devemos fazer, ou quem procurar, quando a dificuldade, né, de individualizar é grande na escola, na sala de aula, como trabalhar essa individualização e atender a criança, né, a cada especificidade, né, cada uma traz, não somente nas crianças, né, que às vezes especiais, mas também aquela criança que tem as suas dificuldades, né, de aprender. Se nós, professores, né, não temos, às vezes, o conhecimento de Libras, muitas vezes não sabemos como lidar com a situação e ele sozinho na sala de aula. Na maioria das vezes, não temos auxiliar. Na minha escola acontece muito disso, é difícil. De uns tempos atrás é que está de tanto luta, às vezes até minha mesmo, de reclamar e dizer eu preciso, eu não dou conta, eu quero, e que estou sendo atendida, mas o meu caso, estou sendo atendida, mas em outros professores, né, em sala de aula, não tem, assim, um conhecimento do que fazer. Eu estou esse ano com vários alunos, eu estou até num laboratório, eu costumo dizer assim, com a criança, que ela tem baixa visão e uma grande dificuldade de pegar no lápis, ainda faz risquinho, nem a bolinha sabe, com 5 anos de idade, e não tenho, assim, eu fico sem saber o que fazer. E, além do mais, uma turma de primeiro ano inserido uma turma de pré-escola. É muito difícil. Então, só gostaria que a professora falasse um pouco sobre essa questão. Uhum. Certo, Joana, não, eu acho que é super pertinente a sua pergunta, né, e é o dilema, porque a gente fica nesse entrave, né, mas afinal de contas eu preciso incluir, então o menino vai estar na minha sala de aula, então ele vai ter que estar fazendo a mesma coisa que os demais alunos, né, então como é que eu consigo individualizar se ao mesmo tempo ele tem que estar incluído, né, parece que a gente está sempre naquele impasse, né, então se eu for fazer alguma coisa diferente para ele não vai estar incluído. Por isso que eu acho importante a gente desmembrar a ideia da inclusão, a gente parar para pensar, eu estou falando do acesso físico, estou falando do acesso curricular, eu estou falando do acesso social. Muitas vezes tem professor que fala assim, não, ele está super incluído. Tá, por quê? Porque ele brinca com todo mundo na hora do recreio. Ótimo. Eu estou falando, então, da acessibilidade social, que tem tudo a ver também com a inclusão. Mas e as outras duas coisas, né? Sendo que, realmente, a mais difícil, isso as pesquisas têm falado, é a acessibilidade ao currículo. Então, como é que a gente tem que fazer? Pelo menos, o que a gente tem visto, né, na literatura que tem favorecido? É começar sempre traçando um plano educacional individualizado para o aluno. O menino não pode estar na sua sala de aula simplesmente porque ele precisa estar na sua sala de aula. Ele está ali com algum propósito. E, às vezes, cada disciplina ele pode ter um objetivo distinto, né? Então, por exemplo, o próprio plano educacional individualizado vai conseguir mostrar para você quais são os objetivos acadêmicos dele na aula de português ou na aula de matemática. E cada um desses cenários onde o menino estiver, também vai falar quando que ele precisa de um auxiliar e quando ele não precisa de um auxiliar. Então, por exemplo, eu já vi plano educacional individualizado em que, na aula, sei lá, de artes, não tinha o auxiliar ali. Por quê? Porque na aula de artes você tinha um colega que trabalhava como mediador. Na aula de matemática, aí muitas vezes você tinha a professora dando uma atividade diferenciada para esse aluno, quer dizer, às vezes todos os alunos estavam aprendendo fração, mas dentro daquele contexto o menino estava identificando os números. Mas isso é exclusão. Não, isso não é exclusão. Isso é uma tentativa de que o menino também atinja os objetivos acadêmicos dele,
que são diferentes dos objetivos acadêmicos dos demais alunos, mas, no entanto, ele está aprendendo isso junto com seus colegas que têm mais ou menos a mesma idade que ele. Que eu também não posso colocar o menino no segundo ano se ele tem 10 anos de idade, que ele tem que estar também pensando em estar junto com os colegas da mesma idade. Então, assim, o nosso desespero é que a gente fala assim, o garoto está aqui, ele tem que estar na minha sala o tempo todo, eu tenho que adaptar tudo para ele. Não dá. Não dá. Eu preciso sentar e eu preciso pensar em objetivos para cada aula. Agora, o que a gente, às vezes, acaba observando é que o menino não está conseguindo fazer nada na minha sala de aula, então manda lá para a sala de recurso. E aí, o que vira a sala de recurso? A sala de recurso acaba se tornando o quê? A nossa classe especial da década de 70. Né? Então, às vezes, o menino nem vai para a sala de recurso no contraturno. O menino, ele fica na sala de recurso no próprio turno onde ele deveria estar na sala de aula regular. Então, eu acho que tudo tem que começar a partir do plano, até para você não cair naquele desespero de achar que você não está fazendo nada. Enfim, espero que eu tenha respondido, Joana. Respondeu. Obrigada, professora. Nada, querida. Então, Débora, você contemplou, inclusive, aquilo que eu tinha me inscrito para questionar um pouco, que a teoria vai nos ajudar bastante, a prática, mas o que vai determinar o que você vai utilizar em sala de aula vai ser o seu olhar para o seu aluno. Aquilo que você acha que deve adaptar para ele, o trabalho que você vai fazer com o seu auxiliar de sala e com a equipe de recursos multifuncionais. E dizer que, infelizmente, ainda hoje, nós temos, sim, como você acabou de falar, escolas, tanto da rede municipal como da rede privada, que segregam o aluno com deficiência à sala de recursos multifuncionais, que não, em muitos casos, nem chega a ser uma sala de aprendizado, mas um lugar onde a criança fica recreando durante o horário de aula, para que não esteja na sala de aula, vamos dizer, atrapalhando o aprendizado dos alunos ditos normais. É uma realidade muito triste, que nós, quanto educadores em formação, devemos ter consciência disso e trabalhar para que isso não aconteça em nossas salas de aula. Não é fácil, não é simples, e dá trabalho, muito. Requer planejamento, tempo, dedicação, muito estudo, muita pesquisa. É fato que nosso curso, ele dispõe de muito poucas disciplinas obrigatórias no nosso currículo, é verdade. Mas nós temos outras oportunidades, nós temos outras disciplinas optativas, nós temos opções em outros departamentos, em outros setores. E se você, em determinado período do seu curso, você resolve enveredar por esse caminho da educação inclusiva, óbvio que você não vai sair um expert, mas você vai conseguir aprender o suficiente para que em determinados momentos você saiba onde e quando e buscar o quê. Eu falo por mim, que ainda estou em formação e devo muito a você, a Guacira, a Lúcia Martins, que foram pessoas que contribuíram muito na minha formação quanto pedagoga. A pedagoga que eu estou me formando, que eu estou me tornando, a pessoa inclusiva que eu quero ser. Eu gosto muito de falar com as minhas colegas, de trabalhar enquanto estou em sala de aula, da perspectiva do desenho universal. Você não precisa trabalhar algo tão específico, dependendo da dificuldade ou da deficiência do seu aluno. Você pode trabalhar com toda a turma, né? Sem a necessidade de segregar, de separar, de isso é para você. Claro, aí é onde está. Você vai, de acordo com o seu convívio, com a sua experiência, com o que você aprendeu, definir e entender quando é necessário adaptar o que para o seu aluno. Com certeza. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, ou se as professoras... Gente, eu estou vendo muita gente linda aqui, viu? Tá? Gacira, Adriane. Se vocês quiserem colocar
Eu quero falar, Socorro. Você me desculpa, na hora que Débora disse, Guacira, pode falar alguma coisa? Eu fui clicar no microfone e saí da sala. Coisas de aprendiz. Sim. A gente está penando, né? É. Mas aí, assim, em relação à pergunta da professora Elizimar Lopes, né, com essa criança dela, e Joana, que também trabalha com criança com deficiência visual, dizer que o trabalho com a criança cega, por exemplo, não é apenas o ensino através da autodescrição. Né? Eu acho que nesses tempos de aulas remotas, e para além desse período que nós estamos vivendo, porque eu creio que ainda por muito tempo a gente vai trabalhar com aulas que chamam híbridas, né? Aulas presenciais e trabalhar com aulas também assim à distância. Eu penso que das primeiras coisas que é assim de extrema fundamental é saber que familiaridade, por exemplo, esse aluno cego ou com baixa visão, ele tem com essas ferramentas digitais, né? O que é que ele sabe? Como é que ele usa? Ele tem um computador, o celular, notebook? Como é que ele faz uso desses recursos? Né? Ele usa algum leitor de tela? Quais? Então, eu preciso, na fala de Socorro, ela diz que as atividades vão ser de acordo com aquilo que o professor acha que deve adaptar para o aluno. Eu penso que é a partir do aluno, né, com o que ele já sabe, a gente precisa focar nisso. O que é que ele sabe, o que é que ele conhece, como é que ele acessa o conhecimento, para que, a partir disso, a gente vá também buscando nossa própria formação. Eu concordo plenamente com vocês, é muito difícil você fazer uma descrição se você nunca teve um curso, nunca participou de um curso. Né? É difícil você fazer qualquer outra adaptação mais significativa quando você também não teve uma formação básica, pelo menos, para fazer. Mas eu insisto que a nossa formação, ela nunca vai estar completa, né? E a gente precisa estar indo buscar os conhecimentos, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo para o que é que eu ainda não sei, que eu preciso saber para tornar esse ensino que eu ministro mais acessível a fulano de tal, né? A aluno X ou a todos os alunos. Então, como Débora falou, não tem uma receita para ser dada, mas, assim, é estudar, né? Procurar esse conhecimento, fazer esses cursos, participar desses momentos como vocês estão, em busca de conhecimento e se aprofundar. Né? Débora deu aí, na área da deficiência visual, 2 dicas bem legais de sites, como o site do Instituto Benjamin Constant, tem muita coisa boa, muito conhecimento para a gente se apropriar, tanto em relação a quem é cego, quanto a quem tem baixa visão, quem é surdo-cego. O site da Dorina Novil também, que é outra excelência, é uma riqueza aquilo ali. Eu fico, cada dia que eu entro para pesquisar alguma coisa, eu me encanto com o que tem e com o que eu absorvo. Então, eu vejo que a primeira questão, professora Elizimar, é isso. Né? O que é que seu aluno sabe, como é que ele acessa esse conhecimento? E em relação à criança com baixa visão, isso também se aplica, né? Essas questões também se aplicam. Eu conheço crianças, professora Joana Dark, que tem 7 anos de idade, não tem deficiência visual e ainda está nas garatujas. Então, não é a deficiência em si, né? Não é focar na deficiência do aluno, mas na trajetória que essa criança teve, nas experiências que ela já teve
em relação ao conhecimento, conhecê-la para, a partir daí, você ver o que é possível, dentro das condições que a escola oferece, você está adequando as atividades a essa criança. É isso, minha contribuição nesse momento. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a todos vocês que estiveram nessa tarde presente aqui conosco, ao Márcio, ao Carlos Eduardo, que já estão conosco há alguns dias, né? A professora Débora, que foi simplesmente incrível, maravilhosa, professora Guacira e Adriane Sense, que estão conosco lá desde o brotar dessa semente, da construção dessa semana, que sem elas nós não estaríamos aqui. E dizer para vocês que amanhã, infelizmente, será o nosso último dia da nossa semana dialógica, né? Amanhã, o tema será Educação Inclusiva e Ensino Remoto. Professora Elismar pode participar amanhã, viu? Aqui vai ser muito bom. Vai ser um momento que eu acho que vai ser de riqueza também para você, de contribuição. E nós teremos a professora Gilca Silva Pimentel. Professora Gilca, ela é professora e mestre em educação pela pós-graduação em educação da UFRN. Ela foi coordenadora pedagógica na área de educação infantil no NEI e coordenadora pedagógica também no ensino fundamental. Nós estaremos amanhã disponíveis a partir das 15 para as 14, certo? Aqui no Google Meet. Nós divulgaremos o link a partir das 13 horas, nos grupos de pedagogia e nas redes do centro acadêmico, tá? E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês por esse momento. Lembrando que vocês precisam preencher a lista que está passando no chat, tá? Para ter acesso ao certificado que será emitido via SIGA-A, tá bom? O certificado, todos vocês que estão se inscrevendo nessa lista, quem não tinha cadastro tem, porque nós estamos fazendo o cadastro de vocês no SIGA-A, tá bom? Gilvânia, meu amor, o horário amanhã é o mesmo que a gente tem mantido essa semana, será às 2h da tarde, tá certo? Socorro. Tá? E a professora Gilca vai estar trazendo questões do ensino remoto da experiência deles no NEI. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, vai ser um momento assim bem interessante, que ela vai estar mostrando que já foi vivenciado na prática, né, na escola. Assim, a gente vai... Eu não vou dizer fechar com chave de ouro, porque a semana toda foi um tesouro completo. Mas a gente vai fechar com um tema muito bom. Vocês estão convidados, tá? Amanhã, possivelmente, quem vai estar como intérprete será a nossa professora Ana Patrícia e o nosso colega Maradona, porque amanhã, infelizmente, os nossos intérpretes da CIA não tinham disponibilidade de estar conosco, mas estão todos e todas convidados para estarem amanhã no nosso último dia de atividades da nossa primeira semana dialógica de inclusão e acessibilidade do curso de pedagogia da UFRN. Tenham todos e todas uma excelente tarde. Mais uma vez, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco, fazendo dessa semana esse momento tão maravilhoso. Eu vou encerrar agora as gravações. Obrigada, Socorro. Queria também agradecer, né? Agradecer as contribuições aí da parceira Guacira, né? Que o seu conhecimento é muito legal em relação à deficiência visual. E, enfim, mais do que seja o primeiro de muitas versões desse encontro, tá? Para todo mundo de parabéns. Beijo. Muito obrigada, professora Débora. Um beijo muito grande. Débora, foi ótimo. Aprendi muito aí com vocês. Eu faço minhas anotações aqui. Aí me esqueci ainda mais. Um cheiro, um abraço em todos, paz e bem. Vamos seguindo em frente, em busca dessa inclusão.